Estou feliz por estar aqui pela primeira vez, conhecendo parte dos meus irmãos que vai morar no céu. E quero agradecer também ao nosso Deus por essa oportunidade, ao pastor Paulo Moraes. Conheci o pastor só de longe. Toda a escola bíblica de Obreiro, São Paulo, eu venho ficar 3, 4 dias e conheci o senhor só de longe. Hoje Deus nos deu a oportunidade de conhecê-lo de perto. Pastor Álvaro mandou um abraço para o senhor, meu pastor, presidente. Pastor Saulo mandou um abraço para o senhor também. Queria muito estar aqui presente, mas ele está em Mossoró, atendendo o trabalho de missões lá. E nós estamos aqui representando o pastor Saulo também e toda a secretaria do Sename. Deus abençoe o Wagner, coordenador, evangelista Wagner, toda sua equipe de trabalho. O irmão que me buscou lá, o Celso, me levou para almoçar. Deus abençoe o Celso e o Rodrigo. Deus abençoe. Meus irmãos, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 9. Eu sou casado há 27 anos. Tenho uma esposa maravilhosa, chama Celeste. Todos acharam, irmãos? E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Podeis sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Eu já senti muita presença de Deus aqui, quando as irmãs estavam louvando, os louvores que foram apresentados ao nosso Deus. E que Deus possa falar conosco uma vez mais e fazer o que Ele já determinou de fazer em nosso meio. Meus irmãos, o ano passado nós fomos para o miolo da Amazônia, 6 pastores. Fomos de Brasília para Manaus. Manaus, pegamos uma lancha rápida, descemos 500 quilômetros no rio Amazonas e chegamos em Parintins. Parintins, nós pegamos um outro barco e rodamos mais um tempo e chegamos numa vila chamada Vila Amazônica. E daquela Vila Amazônica estava a base missionária. Dali nós ficamos 7 dias. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi que nós saímos um dia daquela base, porque lá não tem estrada igual aqui, asfalto. Lá as estradas são fluviais. 1.800 rios navegáveis. Água como você nunca viu. E nós saímos um dia de manhã da vila num barco e rodamos 12 horas de barco. 12 horas de barco. Sai de um rio, entra outro, sai de um rio, entra outro, e todos rios enormes, enormes. E chegamos numa tribo de índio, e ali nós fomos recebidos por um casal em choro, em prantos, porque a congregação que ali estava tinha um ano que estava fechada e não tinha missionário nem obreiro que quisesse assumir aquela congregação. E ali eles choraram muito e me mexeu muito comigo, porque alguém está chorando por um pregador em algum lugar desse mundo. Alguém está chorando por um pastor para dirigir um culto. Alguém está chorando diante de Deus para que Deus envie alguém que tenha coragem de fazer missões em lugares aonde não é bem visto ou não é visto, não tem status, não tem o glamour do chamado.
E ali nós evangelizamos aquela tribo de índio, tribo mesmo, no meio do mato. Você anda, tem uma como que chama aquela casa deles lá? Toca, daí você vai no outro trielo, tem outra toca, e lá de cá, e muito triste, porque os índios, eles viciaram em bebidas e droga. Então você chega, eles estão desmaiados, bêbados, drogados, e o diabo tem destruído. Mas ali nós pregamos o evangelho e fizemos um culto naquela igreja que tinha 1 ano que estava fechado. E ali à noite 12 índios aceitou Jesus, chorando como Salvador de suas vidas. E aquilo foi muito marcante para nós. E você que gosta de missões e de contribuir com missões, eu estava contando para o Celso, vindo do hotel para cá, nessa viagem, os 6 pastores que cada um pagou suas despesas. A gente fez um tratado, e ali naquela despesa toda ali, eu gastei R$5.000 do meu bolso. Não foi alguém que doou, que deu, não, cada pastor tirou do seu bolso. Bom, eu tirei do meu. E quando venceu ali os 7 dias, eu estava juntamente com os demais companheiros no aeroporto de Manaus, esperando o voo, que era 4h30. Quando foi 4 horas, chegou um Pix para mim. E eu não estava esperando o Pix. E quando eu olhei, era R$5.000. Então eu peguei aquele número e liguei, era um irmão de Brasília. E eu disse: irmão, você deve ter enviado esse dinheiro errado, porque eu não conversei nada com você, você não falou nada, eu também nada, então eu quero te devolver. Ele disse: não, pastor, Deus mandou eu te enviar esse Pix para abençoar a sua vida. Então você que ama missões e deseja contribuir com missões, abra cada dia mais o seu coração, porque o céu te recompensará, o céu te devolverá em medida sacudida, recalcada e transbordante. Muito bem, meus irmãos, voltando aqui agora para o texto que nós lemos. Jesus os convocou, deu-lhes poder e os enviou. Primeiro passo para fazer missões é ser convocado pelo dono da missão. Não adianta se atrever a fazer missões se o dono da missão não incendiar o seu coração. Não adianta se entusiasmar para missões se o dono da missão não colocar um fogo dentro do seu coração. Não adianta se ingressar em missões se não amar missões, se não amar vidas, se não amar almas, se não amar o reino de Deus, não vai ter sucesso. Um dia eu estava num lugar e eu visitei um trabalho de missões. E ali tinha engenheiro, tinha advogado, tinha juiz de direito que largou as suas carreiras para fazer missões. Então eu mirei uma jovem, e aquela jovem tinha uma filhinha, e aquela jovem era do Ceará. E quando deu no intervalo, eu me aproximei dela e me apresentei como pastor e fiz uma pergunta para aquela jovem. Eu disse: você é engenheira? Ela disse: sou engenheira. A minha família é uma família tradicional lá do Ceará, e toda a minha família é engenheira, família de engenheiros, e são muito ricos e tem muito serviço. E eu disse: o que leva uma moça nova de 22 anos, formada em engenharia, a família toda engenheiro, largar o Ceará, vir para cá, para se preparar para ser enviado para a Ásia ou para a África? Era pela Jocum, é a junta de missões, Jocum, que também é um trabalho muito importante missionário. Ele pega a juventude e espalha pelo mundo. E então eu disse: o que te levou a fazer isso? E ela me respondeu: pastor, o senhor é pastor? Eu falei: sou.
O que te leva a ser pastor? Eu falei, um chamado muito forte. O que te leva a não desistir de ser pastor? Eu disse, um chamado muito forte. O que te leva a largar tudo por causa para ser pastor? Eu disse, um chamado, um grito de Deus muito forte na minha alma. E ela disse, pastor, o senhor não é missionário, não vai entender, mas é pastor. O senhor vai entender mais ou menos. O grito de Deus na alma de um missionário, ele é tão profundo, ele é tão forte, que eu não estava tendo paz. E ela disse que ia dormir à noite e escutava Deus dizendo, eu preciso de você na minha obra. Eu preciso de você na minha obra. Eu preciso de você na minha obra. E ela disse, pastor, eu só tive paz depois que eu me rendi ao chamado de Jesus na minha alma. Eu disse, como você está agora? Ela disse, eu não tenho nenhum dinheiro, mas a minha alma está em paz. Eu estou sendo preparada para ir para a Ásia, e o meu coração está em chamas. Esse chamado é um mistério de Deus, porque se não tiver ele, não vai, e se for sem ele, morre. Então essa convocação é dele, é ele que convoca. Jesus chamou alguém, Jesus nunca chamou alguém para ficar parado. Jesus nunca chamou alguém para não usá-lo. Todo chamado vem acompanhado de propósito, poder e missão. Então, alguma chamada você tem, alguma chama de Deus você tem. Se não tem para missões, alguma chamada Deus colocou no seu coração. Se apresente a Deus, porque a hora é urgente e Deus conta com você. Alamai, come-se-me calamai. Ele convoca, capacita e envia. É o mesmo padrão, continua hoje em sua igreja. Ele chama, ele convoca, ele capacita, ele enche do Espírito e ele envia. Levante a mão que eu vou profetizar na sua vida. Ele continua chamando, ele continua convocando, ele continua capacitando, ele continua incendiando corações, ele continua enviando almas para a obra. Lá semi calamande hirabalai. Jesus os convocou. O chamado é pessoal. A Bíblia diz que ele orou a noite inteira, e depois de orar a noite inteira, ele chamou os 12. Vem você, é você, mas eu não tenho capacidade. Não me interessa, ela virá do alto, ela virá de Deus, ela virá do Espírito, ela virá da graça. Lamassui cabadarra cheia. Irmão, você não tem mesmo, eu não tenho mesmo. Essa obra é santa, essa obra é divina, essa obra é do Espírito, essa obra é gloriosa, essa obra vai continuar marchando até o arrebatamento. Ele orou a noite inteira e depois chamou os 12. Ele chama quem quer, ele usa quem quer. A gente faz seleção pelo exterior, ele faz seleção de dentro para fora. A
A gente continua olhando a marca do cinto, a marca do sapato, a marca do carro e a marca da casa. Ele continua olhando a sensibilidade do coração, a humildade do coração, o desejo do coração. Lei mai comande camanderibalai. Primeiro ele chama Saulo. Atos 9. Ele aparece para domar o touro bravo. Jesus é domador de touro bravo. Não foi isso que Jesus disse para ele? Duro é para ti recalcitrar contra o meu aguilhão. Quem trabalhou na roça sabe o que é aguilhão. É uma vara comprida com ferrão na ponta. E toda vez que o boi sai da eira, toda vez que o boi desanima, toda vez que o boi quer parar, toda vez que o boi quer sair do caminho, o ferrão é cutucado, o ferrão é empurrado na sua virilha. Diga para alguém, por favor: o ferrão de Jesus está voltado para a sua costela. Ou você vai ou você vai, ou você faz ou você faz. Ele não vai desistir. Tabacala simi calamanderibalai. Sabe o que eu gosto de Jesus? Sabe o que eu gosto de Jesus? Que Jesus tem gente muito melhor do que você e eu. Jesus tem gente que ora mais do que você e eu. Jesus tem gente mais santo do que você e eu. Jesus tem gente mais crente do que eu e você. Jesus tem gente mais leal do que eu e você. Jesus tem gente mais desejoso do que eu e você. Mas o que Ele te chamou está chamado. O que Ele te escolheu está escolhido. Ele não vai levantar outro. Ele não vai levantar outro. Eu vou dizer de novo: Ele não vai levantar outro. É você que Ele quer usar. Quem vai colocar na brecha? Pastor, eu não entendi. Eu não entendi o que o senhor quis dizer. Então você vai entender. Você vai entender agora. Elias profetizou para Acabe, profetizou para Baal, Azera, e depois foi para o deserto e diz: não quero mais, quero morrer. Chega, manda outro. Chega, o povo é rebelde. A gente prega, ele chora. Quando vira as costas, está pecando de novo. E Elias disse: não aguento, quero morrer. Chega. E o que ele fez? Foi dormir. Ô irmão, é muito fácil para Deus te tirar de cena e colocar outro no seu lugar e no meu. É muito simples para Deus substituir a gente, irmão. É muito simples para Deus te trocar. Quando Elias disse que não queria mais, era muito fácil Deus dizer: então sai fora do caminho, porque eu estou levantando outro. Sai fora, porque eu vou usar outro. Mas quando o anjo chama Elias: Elias, 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 oi, o que está acontecendo? O Senhor é contigo, comigo? Eu estou quase morrendo, estou esgotado, estou cansado, estou morrendo, não aguento mais, mas o Senhor é contigo. E Elias dizendo: eu não quero mais. E o anjo dizendo: mas Deus não vai levantar outro, é você que Ele quer. Elias estava tão mal, que ele deita e dorme de novo. Está lá no texto. Ele deitou e dormiu de novo. E o anjo foi lá e sacudiu ele: Elias. Irmãos, era muito fácil para Deus substituir Elias, dizendo: dá licença, Elias, eu estou levantando outro. Mas Deus, irmão, Ele não vai desistir de você. Levante a mão que eu vou profetizar, e é forte. Ainda que Ele esfregue tua cara no chapisco, mas Ele não vai desistir de você. Ainda que Ele te dê um couro, mas Ele não vai desistir de você. Ainda que Ele te pegue e te quebre, mas Ele vai usar. É você, é você, é você, é você, é você que Deus vai usar. Quando
ser usado por Deus, glorifica a Deus. Cansar é normal. Moisés cansou, Isaías cansou, Abraão cansou, Mateus cansou, Malaquias cansou, Elias cansou, todo mundo cansa, até Jesus cansou. E quem diz para você que cansar é pecado? Você não é anjo, você não é de ferro, você não é querubim, você não é serafim, você é de... Eu tenho uma notícia de Deus para você. Quando o anjo acordou ele pela segunda vez, o anjo disse: come esse pão cozido na brasa, bebe essa água, porque o Senhor renovará as suas forças. E na força desse pão, e na força dessa água, tu vai caminhar até o Horebe, porque Deus está te esperando em Horebe para te revelar coisas novas, coisas grandes, coisas tremendas. Levante a mão, querido. Come esse pão, bebe essa água, e na força desse pão, e na força dessa água, você vai marchar, vai marchar, vai marchar, vai marchar. Você acredita em profecia ainda? Quem acredita em profecia ainda, levante a mão. Lá se me calai, alamanderiba cheia. Eu acredito em profecia ainda, irmã. Eu creio em profecia ainda. E eu quero profetizar na sua vida. Levante as suas duas mãos ao céu, em nome de Jesus, e receba essa profecia. Não sabes, não ouviste, eu estou profetizando que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado, ele multiplica as forças ao que não tem mais força. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente correrão, mas os que esperam no Senhor, mas os que estão esperando em Deus, renovarão, renovarão, renovarão as suas forças, a sua saúde, a sua vida, a sua graça, a sua casa, o seu ministério, a sua chamada, ele renovará. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe. Labacalamande catalamanderiba calabaia. O chamado, a iniciativa é de Jesus. Os homens só conferem, mas quem chama é Ele, quem garante é Ele. O Saulo que foi convocado lá em Atos 9, agora é separado em Atos 13. A Bíblia diz que lá na igreja de Antioquia estavam orando e jejuando, jejuando e orando, orando e jejuando, jejuando e orando. Eu quero falar algo aqui. Não me levem a mal. Pare de falar da igreja do passado. Você não é igreja do passado. Toda vez que você fala mal da igreja do passado, ou toda vez que você fala mal da igreja do presente e exalta a igreja do passado, você está falando mal de você mesmo. Quando você diz assim, a igreja do passado orava mais, acorda, meu irmão, você está falando de você mesmo, que você não ora mais.
Quando você diz, a igreja do passado jejuava mais, jejuava mesmo, aí você está falando de você também. Quando você diz, a igreja do passado jejuava mais, orava mais, cantava mais, era mais santa, era mais compromissada, quando você fala isso, você está falando mal de você mesmo. Você não é igreja do passado. Você pode ter vivido no passado da igreja, mas você é a igreja militante, é a igreja que está marchando, é a igreja que está na guerra, é a igreja que está vencendo. Agora, quando você fala que a igreja do passado era mais poderosa do que a igreja de hoje, você está falando de você mesmo. Você não ora mais igual você orava. Qual foi a última vez que você fez um jejum para valer? Para valer. Qual foi a última vez que você contribuiu para missões? Para valer. As nossas vigílias hoje não é mais vigília. Eu me lembro que eu nasci na Assembleia de Deus, eu entrava numa vigília 7 horas da noite e saía 7 horas da manhã, e saía tão cheio que passava na rua, demônio caía, demônio gritava pela glória de Deus que estava sobre a gente. As nossas vigílias hoje é 2 horas e ainda todo mundo mexendo no celular. As vigílias hoje é de 10 à meia-noite. Não é mais vigília, é momentos de oração. Vigília, a Bíblia, você vai encontrar Jesus orando na primeira vigília da noite, na segunda vigília da noite, na terceira vigília da noite, na quarta vigília da noite. Você vai encontrar Jesus orando 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde. E você está orando que hora? Catuca alguém e diga, dá seus pulos. Se não orar não tem revelação, se não orar não tem visão, se não orar não tem comunhão, se não orar não tem coisa nova, se não orar não tem revelação nova, se não orar não tem mensagem, se não orar não tem cânticos espirituais. Eu sinto a nuvem de glória de Deus pairando sobre nós. Receba cura, receba graça, receba ânimo, receba fé, receba saúde espiritual. Aí o Espírito Santo, me perdoe os teólogos, eu fiz seminário, eu fiz bacharel, e é muito importante, mas tem muitos teólogos dizendo que o Espírito Santo não dirige mais a igreja. Eu não posso aceitar isso. Isso não me desce. Eu ainda acredito numa igreja dirigida pelo Espírito Santo. Eu ainda acredito que o Espírito Santo, ele tem prioridade, ele manda, ele é Senhor, ele é Deus, ele é o dono dessa casa. E eu continuo crendo que ele está separando missionários. Toda vez que o homem separa por conta dele, dá errado. E toda vez que o Espírito Santo separa, um monte de gente acusa. Isso aí não vai dar, não vai chegar a lugar nenhum. Daí a pouco está lá ganhando as nações. Daí a pouco está lá, já tem uma igreja pronta no meio do Amazonas. Daqui a pouco já tem uma igreja pronta na Bolívia, lá na Colômbia. Alguém liga e diz, estamos ganhando almas. Hoje ganhamos 2, amanhã ganhamos 3, depois ganhamos 10, já somos 100. E aí o Espírito Santo diz na igreja de Antioquia, separai-me Paulo e Barnabé. Quem falou? O Espírito Santo. Tem que ser o Espírito Santo. É Ele que chama, é Ele que convoca,
é Ele que incendeia a alma, é Ele que incendeia o coração. Se o Espírito Santo incendiar o coração, você vai com dinheiro ou sem dinheiro, com pagamento ou sem pagamento. Se Ele incendiar a sua alma, você não aguenta ficar. Coloque a mão no seu coração, diga: Espírito Santo, incendeia de novo este coração, incendeia a minha alma. E depois a mesma igreja que ouviu o Espírito Santo falar: separa-me Paulo e Barnabé, a Bíblia diz que eles orando e jejuando os enviaram. Ele chama quem quer e como quer, irmão. Agora, uma coisa eu tenho que admitir, pastor Paulo: os pastores do passado eram mais homens do que a gente. Porque o pastor Anselmo, eu morei 18 anos em Belo Horizonte, eu fui consagrado a pastor pelas mãos do pastor Anselmo, do pastor nosso patriarca aqui. No dia da minha consagração a pastor José Wellington estava lá. Foi a última convenção presencial do pastor Anselmo na cadeira de roda. Pastor Anselmo assumiu o ministério de Belo Horizonte. 3 igrejas, Svetes Gonço. 3 igrejas. Mal sabia assinar o nome. Mal sabia assinar o nome. Mas quando ele entregou o ministério, tinha 2.350 igrejas formadas. Vou dizer de novo: quando ele assumiu tinha 3, quando ele entregou tinha 2.350 igrejas formadas, cheias, vivas, pregando, anunciando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus renova, Jesus leva para o céu. Esses homens pegavam o obreiro e diziam: vai Senhor, mas vai, porque o Senhor é contigo e eu estou na retaguarda. E ia, daí a pouco começava a cantar tudo errado, pregar tudo errado, mas daí a pouco o Espírito Santo ia moldando, os presidentes ia moldando, e hoje são grandes pastores, são grandes ganhadores de alma. Da mesma forma que pastor José Wellington, quantos obreiros ele mandou, não sabia nem ler. Vai meu filho, pastor, mas eu não sei. Ele: vai meu filho, o Espírito Santo é na sua vida, e nós vamos estar aqui na retaguarda, te ajudando, segurando a corda, e você vai. E quantos desses pastores hoje são grandes pastores de grandes rebanhos, porque creram no poder do Espírito Santo. Hoje nós estamos esperando o camarada estudar 10 anos para mandar ele, cheio de obreiro mole, frouxo. O diabo bate o pé e está entregando a igreja. Ai pastor, meu filho, mas você não fez 4 anos de seminário? É meu irmão, os obreiros do passado não fez seminário. Um dia foi um pregador lá na sede de Belo Horizonte, pregou e não aconteceu nada. E o pastor Anselmo chegou e disse: eu não sei pregar muito bem não, meu filho. Estendeu a mão e disse: quem não é batizado com o Espírito Santo, passa debaixo da minha mão. E foi mais ou menos uns 30 batizados com o Espírito Santo. Pode passar debaixo da sua mão. Receba a unção do Espírito Santo, irmão. Receba a unção no seu ministério. Receba a unção para pregar, para cantar, para fazer missões. Lai kamande kanda hai balai churibilai. Antes de ser enviado, precisa passar um tempo com Jesus. Antes de Paulo ser enviado, ele ficou 3 anos sozinho com Jesus. Quando ele fala lá em Gálatas, lá, que os judaizantes que estavam combatendo o evangelho dele, dizendo: o seu evangelho é falso, o seu evangelho é meia boca,
o seu evangelho difere dos apóstolos. Ele disse: não, Senhor, eu recebi do próprio Cristo. Eu recebi da boca dele, da revelação dele. Eu recebi e escrevi de punho o que ele falava aos meus ouvidos. Ô irmãos, Deus quer voltar a entrar no seu quarto e falar contigo. Essas experiências não se aprendem em seminário. E o dia que Deus entrar no seu quarto e falar contigo, te marca para sempre. Você não esquece nunca mais daquela experiência. O dia que ele chega lá e diz: eu vim aqui falar contigo. É assim, 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 assim. Eu me lembro de alguns pastores mais velhos, não sabia pregar igual a gente, não tinha um homilético igual a gente, mas muitos deles chegavam no dia de culto e diziam: irmão, essa noite eu passei a noite inteira orando a Deus. E sabe o que aconteceu? E a igreja ouvia o quê? E ele dizia: Deus falou isso, 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 isso e isso. E a casa era tomada da glória de Deus. Antes de servir, precisamos estar aos pés de Jesus. Essa obra é santa. Deus lhes deu poder e autoridade. Essa obra é acompanhada de milagres. Ele não parou de fazer milagres. Ele não parou de curar. Ele não parou de batizar com o Espírito Santo. Ele não parou de levantar homens e enchê-los do seu Espírito. Zacarias capítulo 4 versículo 6. Disse o Senhor a Zorobabel: não é pela sua força, não é na força do homem, não é no grito do homem, não é no bailar do homem, é na força do Espírito, é no poder do Espírito. Essa obra se faz na força do Espírito, missões se faz na unção do Espírito. Vocês lembram aonde começou Daniel Berg e Gunavingre? Eu fui lá, Deus me permitiu ir lá. Eu fui naquela rua 14, aonde foi o primeiro templo central da Assembleia de Deus. Está lá cantando enrolado Daniel Berg: já achei uma flor gloriosa. Tem um CDzinho lá cantando desse jeito, porque ele não dominava ainda bem a língua. E eu sentei lá. Está escrito lá: primeira réplica da Assembleia de Deus, 1914, lá em Belém. Eu entrei, sentei. O templo central cabia 60 pessoas. E o Espírito Santo falou no meu coração. Eles chegaram em 1910. Eu subi aquelas escadarias que eles desceram do navio Clemente, subiu. Eu subi aquela avenida, virei à esquerda, onde eles viraram. E eles pararam numa praça. Hoje lá é chamada Praça da Bíblia. Mas a primeira refeição de Daniel Berg e Gunavingre não foi picanha, não foi contrafilé. A primeira refeição de Daniel Berg e Gunavingre não foi pizza, foi manga. Mas ali o Senhor acendeu aquela chama. E essa chama começou ali, foi espalhando, e chegou em São Paulo, chegou em Itaim Paulista, chegou em Belo Horizonte, Uberlândia, chegou em todos os rincões. Essa chama alcançou o seu coração. Nós somos filhos de missionário. Diga para alguém aí: nós somos filhos de missionários. O interessante, irmão,
que um deles, a Convenção Batista do Norte, ia mandar eles, não sei se para a China ou para a Índia. Ele estava noivo. Aí saiu, quando saiu, foi embora para casa, ficou determinado: então você vai fazer missões na China ou na Índia. E Deus começou a gritar dentro dele: não, a Índia, não te quero lá, não tenho plano lá. E aí eles foram no culto da Rua Azusa, William Seymour. E aí Deus usa uma mulher e fala com eles: não te quero na Índia, mas tem um plano contigo em Belém do Pará. Não começaram no meio dos palácios, na zona sul de Belém, até porque nem tinha na época. Começou no meio dos leprosos. Vocês conhecem a história. Começou no meio da malária. E a chama foi acesa ali. E chegou até nós. Levemos essa chama pentecostal, essa chama missionária, esse desejo ardente em nossa alma. Quando o não de Deus pode ser a maior vitória para o teu ministério e para a tua vida. Paulo queria ir para Bitínia. Ele diz: eu vou abrir igreja lá, vou fazer missões lá. E o Espírito Santo colocou a mão no seu peito e diz: não te quero em Bitínia. Fazer missões não é do seu jeito. Fazer missões não é o dia que você quer. Fazer missões é no dia de Deus, é na hora de Deus, é no sopro de Deus, é na unção de Deus, é na força de Deus, é na graça de Deus. Aí Paulo disse: o senhor não quer deixar eu ir para Bitínia, então eu vou para a Ásia Menor. E quando ele levantou para ir para a Ásia Menor, o Senhor colocou a mão no seu peito. Deus está colocando a mão no peito de alguém aqui, dizendo: aquieta-te, não é hora. Aí ele foi chorar. Estou entendendo, Senhor, eu quero fazer missões, eu quero fazer sua obra. Eu queria ir para Bitínia, o Senhor não deixou. Eu queria ir para a Ásia Menor, o Senhor não deixou. Eu quero pregar. Mas até para pregar, Paulo, é do meu jeito, é no meu tempo, é na minha força, é na minha hora, é na minha força, é na minha graça, é no meu sopro. Aí ele vai dormir emburradinho e levanta para orar e nada, mas um dia ele está dormindo e aí Deus lhe dá uma visão da sua vontade: passa Macedônia e ajuda-nos, ó Paulo. E ele acorda e diz: não a Bitínia, não a Ásia Menor, mas o Senhor nos chama para a Europa, o Senhor nos chama para uma obra maior. Eu vou encerrar. Tem hora que Deus vai te chamar para muitos, como diz a cantora aqui. E tem hora que Deus, a missão vai ser para um. Atos capítulo 8. O Espírito Santo visita Filipe e diz: Filipe, tudo bem, Senhor. Tranquilo. Junta suas coisas aí, vai para um deserto aí que eu vou te mandar agora, lá no tal lugar. Senhor, o que tem lá? Vai para lá que eu vou te mostrar o que tem lá. Porque Deus, quando fala que quando Deus falou para Elias lá no tanque lá no que a água do Querite secou, aí Deus diz: pode ir para Querite, porque eu já preparei alguém para cuidar de você. Aí a gente alegra, né? Aí você já pensa: não, vou chegar lá, vai ter um homem com uma mala cheia de dinheiro, nota de 100, vai jogar no meu peito e dizer: foi Deus que mandou. Se ele quiser fazer, ele faz, mas é a forma que ele menos usa, é assim. Aí Elias chega lá e diz: ei, eu estou com sede. E a mulher responde: eu também. E Deus diz: é ela que eu preparei para cuidar de você. Eu estou com fome. E ela diz: e eu também. Teve um abençoado aí que profetizou para não chover e não chove. Toma cuidado com as suas profecias, que você está debaixo dela.
Elias profetizou para não chover e ele estava debaixo dela. Senhor, mas é ela que eu preparei para cuidar de você. Então não subestime ninguém, porque pode ser alguém improvável que Deus levantará para te ajudar. Camanda candalai, halai basuribi halai. Senhor, o que eu vou fazer naquele deserto? Vai. Chega lá, está lá sozinho. Senhor, estou ficando doido. Tá não, estou ficando doido. O Senhor disse que tinha uma missão para mim aqui nesse deserto, e eu não vejo nada para lugar nenhum. Não precisa ver, só precisa crer. Levante a mão que eu vou profetizar. Jesus disse para Tomé: bem-aventurado que não viu e creu. Eu vou profetizar na sua vida. Bem-aventurado é você que ainda não tem a sua casa própria, mas acredita que Jesus vai te dar. Bem-aventurado é você que ainda não foi curado, mas crê que Ele vai te curar. Bem-aventurado é você que a porta ainda não se abriu, mas você crê que ela vai se abrir. E eu profetizo, vai mesmo, em nome de Jesus. Só quem crê glorifica, só quem crê. Daí a pouco ele está lá desanimado, e parece uma carruagem. E o Espírito de Deus diz: aproxima da carruagem. Pergunta se ele entende o que lê. O que você está lendo? A passagem aqui que fala do profeta Isaías. Entendes o que lê? Não, tem ninguém para me explicar. Posso subir aí? Pode. Jesus é bom. Jesus é o Salvador. Esse Jesus aí está falando de Jesus. Ele vai morrer, ele vai sofrer, ele vai ser pisado, ele vai ser cuspido, ele vai ser chutado, ele vai morrer pendurado numa cruz, mas ele vai ressuscitar o terceiro dia. E ele vai comprar para o céu pessoas de toda tribo, línguas e nações. Ele é maravilhoso, ele é glorioso, ele é poderoso. E o coração dele foi enchendo. Ele diz: eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus. Daí a pouco viu uma poça d'água e diz: o que me impede de batizar? Nada. Voltou para a Etiópia incendiado como um missionário para incendiar a Etiópia. E quando terminou, ele foi procurar Filipe. O Espírito arrebatou e levou ele para outro canto. E você achando que Deus não está no controle da sua chamada. E você achando que o pastor esqueceu de você. Coloque-se em pé, amados. Lai, show e bai. Escute isso aqui para encerrar. Pode tocar o teclado aí, irmão. Lá em Uberlândia, pastor, tem um pastor chamado Antônio Ribeiro. Ele era um empresário rico, e ele sustentava 10 missionários, só ele, do bolso dele, no campo de Uberlândia. Ele era vendedor de loja, tinha roupas, coxas, e ele era um empresário bem sucedido. E ele sustentava 10 missionários com o dinheiro dele, era o prazer dele. Aí um dia Deus visitou ele e disse: eu não quero mais os 10 missionários, eu quero você. Dinheiro não é o problema para Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Aí ele foi questionar com Deus.
Senhor, mas eu faço mais a sua obra sustentando 10 missionários se eu for. E Deus diz: eu não quero mais os 10, eu quero você. Ele diz: Senhor, mas é dura coisa que o Senhor está pedindo, que eu vou ter que abrir mão do meu empresariado. E ele resistiu, irmão. 2 anos ele estava quebrado. E aí ele procurou o pastor Alvo e disse: pastor, agora eu vou. Então não espere Deus te quebrar pelo meio para você ir. Não espere aparecer um câncer para você ir. E aí ele foi para Colômbia. Pastor Satírio ficou lá 3 anos com o pastor Satírio. Depois ele foi para a Espanha. Ganhou muitas almas na Espanha, umas 300 almas na Espanha. E hoje é pastor lá em Uberlândia. Então os mistérios de Deus, irmão. Deus tirou uma serva dele no Rio de Janeiro, sem dinheiro, levou no México para ganhar um traficante para Jesus na prisão. Jesus não podia levantar uma mulher lá no México. Jesus não podia usar uma mulher lá no México. Mas a gente quer colocar regra para Jesus. A gente quer ensinar Jesus. Não, não é assim. O Senhor tinha que levantar lá. O Senhor tinha que usar um homem lá. Quem é você para dizer isso? Quem sou eu para ditar isso para Jesus? E dizer: eu quero tirar do Rio de Janeiro, eu quero levar lá, eu quero usar ela lá. E depois, quando terminou, ela dizia: agora, Senhor, pega a mala e volta para trás. Era só isso. Só o maior, irmão. Feche os seus olhos. Só o maior. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, cante, igreja, que me una a ti. Sempre de suplicar. É tempo de ficar mais perto de Deus. É tempo de ficar mais perto de Deus. Mais perto quer. Às vezes a gente anda triste e na solidão nessa terra, mas Ele dá paz à alma. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim. Ele dá paz e descanso. A gente sonha nas trevas, quando Ele derrama o refrigério. Nas trevas vou sonhar, mais perto quer. Volte a ficar mais perto de Deus. Meu Deus, de ti. Deixa a sua alma cantar. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará. Sente o amor de Deus. Sente o abraço de Deus. Sente o abraço curador, renovador e restaurador agora. Receba
o Espírito Santo. Mais perto quero estar, meu Deus. Só na capela, sem instrumento. E quando ninguém canta como a igreja, me vier chamar no céu com serafim, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Você está sendo preparado para o céu. Você está sendo preparado para a glória. Você não está sendo preparado para a terra, nem para morar debaixo da terra. É para o céu. Eu queria chamar todos aqui com autorização do pastor Paulo Moraes. Saia do seu lugar e venha aqui no altar, irmão. Até quem não quer vir, venha, venha. Até que você que não gosta, venha, venha. Cantora Samara, cante um hino aqui. Labadai, venha, irmãs. Venha, venha, obreiro, venha. Venha, Jesus vai curar aqui agora. A igreja está orando, Jesus vai responder aqui agora. Há uma unção de cura aqui, há uma unção poderosa. Se você não é batizado, Jesus vai te batizar. Ele ainda batiza, Ele ainda renova. Ele tem poder para voltar a te incendiar a sua alma. Ele pode incendiar seu coração. Ele pode voltar a te deixar com fome. Ontem de ontem eu passei um dia orando, o dia todo. A minha esposa ficou até preocupada. Ela foi lá e disse: meu filho, descansa, descanse. Eu disse: minha filha, eu estou descansado. Eu estou sentindo uma fome de Deus tão grande. Eu estou sentindo uma sede tão grande, que eu estou vendo a glória do Senhor pairar. Os obreiros, estendam as mãos, me ajude, vamos orar agora. Jesus vai curar aqui agora. Jesus vai renovar forças aqui agora. Jesus vai curar rins aqui agora. Jesus vai curar coração aqui agora. Jesus vai curar mente, alma e corpo. Ele vai renovar as esperanças. Receba, receba, receba. Receba o Espírito Santo, receba. Receba, receba. Receba em nome de Jesus. Abra sua boca, abra sua boca. Receba em nome de Jesus. Receba saúde, receba força, receba cura, receba em nome de Jesus. Receba. Eu estou curando o seu coração essa noite, porque eu sou Deus que cura. Eu estou visitando a sua casa também e vou fazer milagre. Receba o Espírito Santo, receba. Eu te consolo, eu te conforto. Eu sou teu Deus. Alabaia, Shebe, Calabaia. Batiza, batiza, renova, renova. Abra a boca para adorar, abra a boca. Conta nos teus dedos e eu vou trazer uma grande vitória para a tua casa, para a tua família. O diabo armou um laço, mas eu estou desarmando e trarei vitória. Teus olhos verão e tua boca adorará meu nome. Sinta a presença de Deus. Receba, receba em nome de Jesus.
Receba o Espírito Santo. Seja cheia, 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 cheia do Espírito Santo. Eu te amo, minha filha. Eu te amo, filha amada. Receba o meu amor, a minha presença. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Seja cheia, 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 cheia. Receba o Espírito Santo. Agora, agora, agora. Eu estou fazendo um milagre. Eu estou visitando o seu. E estou fazendo um milagre. Uma porta será aberta. E essa porta trará alegria e vitória. Sinta o meu amor. Receba saúde. Receba saúde. Receba saúde. Receba força, saúde. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Seja cheia, cheia, cheia. Não existe outro igual. Adore Ele, adore Ele. Eu estou fazendo um milagre na tua vida esta noite. Tu vais sair daqui diferente, porque o meu Espírito te toca. Sente o meu amor. Eis que faço um milagre na tua vida. Sinta o meu amor. Tu és amada minha. Jamais alguém vai te amar como eu te amo. Lá vai, camande, candarai, lá vai, churialai. Receba o Espírito Santo. Receba. Oh Senhor, toca a tua filha. Toca com seu amor. Toca com a sua presença. A sua graça maravilhosa. Eu tenho uma obra na sua vida. Eu tenho uma chamada. Eu te tocarei diferente a partir de hoje. Receba o meu Espírito. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Eu te curo esta noite. Sente a minha presença gloriosa. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Eu estou visitando os seus. Eu vou fazer uma grande obra. Eu vou completar a obra. Shuriabai, Kamai, Semiandalai, Alabai, Shiri, Canta Labaia. E outro igual não há. E outro igual não há. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem tomar um assento, glorificando a Deus. Temos ainda algum trabalho a fazer. Aleluia.